Você recebeu uma intimação de dívida e não sabe o que fazer? Quer entender o que significa essa intimação e o que pode ser feito no seu caso? Então, assista esse vídeo até o final para saber mais sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Eu sou Alice Aquino, advogada especialista em cobrança e negociação de dívidas e ajudo credores e devedores a lidar com dívidas. A intimação judicial não é um documento que você deve receber e simplesmente ignorar. É comum muitas pessoas fazerem isso e, posteriormente, sofrerem com as consequências desse processo. A primeira coisa que você precisa saber é que essa intimação é um aviso do credor de que ele não quer mais esperar para receber e que você está sendo chamado para tratar dessa situação no judiciário. Uma coisa que eu preciso deixar clara é que nesse vídeo eu vou tratar especificamente sobre a intimação judicial de dívida, que é completamente diferente da intimação de cobrança que uma empresa ou credor envia para uma pessoa. É muito comum alguns credores optarem por cobrar extrajudicialmente antes de cobrar o devedor no judiciário. Nesse caso, a intimação não é judicial, e sim uma notificação do credor. Alguns, inclusive, optam pela intimação arbitral, que é completamente diferente da intimação judicial. A intimação judicial geralmente é realizada por meio de um aviso de recebimento amarelo entregue pelos correios, ou então é entregue por um oficial de justiça. E nessa intimação tem o logo do judiciário, do tribunal em questão que está tramitando o processo e diversas outras informações que podem confirmar se tratar de uma intimação judicial. Bom, se a sua intimação é judicial, você já deve estar alerta, porque esse é um assunto sério. Lembra que no começo eu expliquei que esse não é o tipo de documento que você deve deixar de lado no canto? É muito comum os credores optarem pela cobrança no judiciário e você deve saber o que pode ser feito no seu caso. Se você está com a intimação em mãos, é possível confirmar que na própria intimação contém as informações de prazos que você tem para cumprir. Existem 3 tipos de processo de cobrança que podem tramitar no judiciário, e são eles: ação de cobrança, ação monitória e ação de execução. Nesses 3 tipos de processo, o devedor tem um prazo estipulado para apresentar defesa e alegar o que está de errado na cobrança, e também um prazo estipulado para pagar o débito. Se você sabe que a cobrança está errada, se você já pagou ou existe outra informação que faça com que esse processo esteja errado, você tem o prazo de defesa de 15 dias úteis para apresentar essa defesa por meio de advogado. A defesa deve ser muito bem analisada e estruturada nesses casos, pois esse tipo de prazo é um prazo determinado. Ou seja, se você perder o prazo de defesa, ele não volta. Em muitos casos, perder esse prazo de defesa significa perder a chance de esclarecer pontos muito importantes no processo. Por isso, esteja muito atento. Apesar de você ser devedor, você tem o direito legal de defesa. Por isso, não deixe isso de lado. Se você está gostando desse conteúdo e acha importante para que outras pessoas possam ser ajudadas como você, não deixe de clicar no curtir e no se inscrever. Isso garante que esse conteúdo alcance e ajude mais pessoas. Atualmente, os processos de cobrança se dão em razão de vários tipos de dívidas. Pode se dar em razão de empréstimos não pagos, mensalidades escolares ou de faculdades que não foram pagas, dívida de cartão de crédito, dívidas bancárias, enfim. Se existe uma obrigação de pagar que não foi cumprida, esses processos são os escolhidos pelos credores para cobrar o devedor. A grande questão é que não é recomendável deixar esse processo de lado. Primeiro, porque se você receber a intimação, seja de qual forma for, essa informação irá constar no processo. E o seu prazo para se manifestar no processo vai começar a correr.
essa informação não tem como não aparecer no processo. E segundo, é que nesse tipo de processo, quando o devedor não se manifesta ou não quita a dívida, o credor tem o direito legal de solicitar penhora de bens em nome do devedor. A penhora nada mais é do que o credor requerendo ao juiz que os seus bens sejam bloqueados e repassados para o credor com a finalidade de pagar a dívida. Atualmente existem inúmeros tipos de penhora. Penhora de veículos, de imóveis, penhora de bens de valor e o que mais tiver valor econômico. Então você, devedor, irá sofrer ainda mais com esse processo e, sinceramente, não é algo que você deveria passar. Então, mesmo que você pense que talvez não ter bens no seu nome não irá ser afetado, não é bem assim que funciona nesse tipo de processo. E, mesmo sem bens, você poderá ser muito afetado. Outra coisa é que esse tipo de processo pode tramitar por anos no judiciário e acabar se tornando um problema ainda maior com o passar do tempo. Por isso, pense com muita cautela sobre esse assunto. E é recomendável que você procure a ajuda de um profissional especializado para ajudar você a tratar dessa situação. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Ele pode ser o tema de um próximo vídeo. Obrigada e até mais!